É com grande alegria que estamos todos nós, essa noitinha, reunidos, todos juntos para louvar o nosso Deus Jeová. Queremos pedir a todos, aqueles que não tiverem impedimento, que puderem ficar de pé, para nós entoarmos um cântico, que é o número 13. O cântico número 13 tem o seguinte tema. O cântico 13... Cristo, o nosso exemplo, está baseado no livro de 1 Pedro, o capítulo 2 e o versículo 21. Vamos ouvir uma introdução e cantarmos alegremente. Para aqueles que querem anotar, o tema do discurso dessa noite é: imite a Jesus e não faça parte do mundo. Imite a Jesus e não faça parte do mundo. Demos atenção ao nosso irmão Jorge Mário. O Senhor Jesus, quando esteve na terra, disse que os seus seguidores, os seus discípulos, não deviam fazer parte do mundo. O que isso significa? E como cada um de nós pode viver hoje sem fazer parte do mundo em que vivemos? Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 17. João capítulo 17, no versículo 16. E vamos relembrar essas palavras de Jesus. Era uma das últimas orações que Jesus dirigiu ao seu Pai Celestial. E nela ele demonstrou toda a sua preocupação com a santificação do nome de Jeová e também com a condição dos seus discípulos. Você encontrou João capítulo 17, versículo 16? Falando dos seus discípulos, ele disse: eles não fazem parte do mundo, assim como eu não faço parte do mundo. O que nós aprendemos dessas palavras de Jesus? Bom, primeiro que os discípulos dele não fariam parte do mundo à sua volta. Segundo, aprendemos que não fazer parte do mundo teria um modelo a ser seguido, que era o modelo do Senhor Jesus. Então, se não queremos fazer parte deste mundo, nós podemos e devemos copiar como Jesus se comportou nos seus dias e tentar fazer o mesmo. Bom, quando a Bíblia fala de mundo,
o que ela se refere? O que Jesus estava falando? Evidentemente não ao planeta Terra, porque é nele que os humanos vivem. Mas Jesus estava se referindo à sociedade humana apartada de Deus, que se deixa guiar não pela palavra e pelo Espírito de Deus, mas sim pelo governante deste mundo, Satanás, o diabo. Então, Jesus aqui se referia à sociedade humana injusta, afastada de Deus, quando ele usou essa expressão mundo. E não é sem razão, porque o apóstolo João, mais tarde, numa das suas cartas, na primeira carta, no capítulo 5, versículo 19, ele diz que esse mundo todo, ou a sociedade humana, está dominada pelo maligno, ou seja, por Satanás, o diabo. E como é que ele faz isso? Bom, Satanás, o diabo, tem influenciado as atitudes, os sentimentos das pessoas, a direção que dão às suas vidas, todas têm sido regidas por esse inimigo de Deus. E o principal objetivo dele é afastar cada vez mais as pessoas da sua relação, da sua amizade com Deus. Portanto, o mundo, à nossa volta, incentiva as pessoas a se afastarem de Deus, especialmente através da sua conduta. Bom, então, como é que nós podemos nos manter, conforme Jesus disse aqui no versículo 16, livres do mundo ou sem fazer parte do mundo? Bom, vamos olhar de perto o exemplo que ele deixou. Por exemplo, neste mesmo evangelho, no capítulo 18, logo aí a seguir, no versículo 36, Jesus demonstrou que ele não participava na política do mundo. O versículo 36 diz: Jesus respondeu: meu reino não faz parte deste mundo. Ou seja, Jesus não se envolveu com os assuntos políticos da sua época. Que isso significa para nós, que somos seguidores do Senhor Jesus, também não queremos nos envolver na política do mundo. Lá naquela época existia um interesse político muito grande por parte dos judeus de se livrarem da dominação romana, ao passo que os romanos tinham interesse em manter a sua mão de domínio sobre os judeus. Então era uma sociedade dividida. Na verdade, alguns homens de destaque entre os judeus, os sacerdotes, por exemplo, se beneficiavam desse relacionamento com os governantes romanos. Então, de certa forma, para eles, aquela situação trazia vantagens. Mas Jesus deixou claro que ele não se envolvia nesta questão. E mesmo quando tentaram fazer dele rei, Jesus se afastou e saiu daquela situação. Então, nós, hoje, também nos mantemos apartados da política deste mundo. Para os verdadeiros seguidores do Senhor Jesus, não importa quem esteja governando em qualquer que seja o país, eles não estarão governando seguindo as orientações de Jeová. Nenhum governante humano faz isso. Portanto, para nós é indiferente qualquer que seja, de direita, de esquerda, de centro. Nós nos mantemos, assim como Jesus, afastados do mundo, ou não fazendo parte da política desse mundo. Portanto, os cristãos não concorrem a cargos públicos, não apoiam governos e partidos, e nem também participam em manifestações para derrubar governo ou para protestar contra as políticas governamentais. Quaisquer que sejam, os cristãos cumprem a lei, desde que ela não se conflite com a lei de Deus. Então, essa é uma maneira de imitarmos a Jesus e não fazermos parte deste mundo. Outra maneira, e talvez ela é mais sutil, mas igualmente perigosa, é a maneira como levamos a nossa vida. Volte um pouquinho atrás no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no versículo 20.
Mateus capítulo 8 e o versículo 20. Você encontrou? Olha o que Jesus disse a respeito de si mesmo. Mas Jesus lhe disse: as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem, ou seja, ele mesmo, não tem onde deitar a cabeça. O que Jesus estava querendo transmitir para nós? Ele não se deteve em armazenar bens materiais neste mundo, porque a nossa vida nesse sistema é temporária. Esse sistema é temporário. Então, não é sábio a pessoa gastar todas as suas energias para acumular bens materiais nesse sistema, porque ele logo vai acabar. Então, Jesus se concentrou no que era mais importante, não em obter riquezas, mas em servir a Deus. Por isso, ele deu o seguinte conselho aos seus seguidores. Um pouco antes, no capítulo 6, naquele famoso Sermão do Monte, alguns também o chamam de Sermão da Montanha, no capítulo 6 de Mateus, no versículo 33, depois de dizer que Jeová era capaz de suprir as necessidades dos seus servos, Jesus concluiu por dizer essas palavras: persistam então em buscar primeiro o reino celestial e a justiça de Deus, e todas essas outras coisas lhe serão acrescentadas. Que outras coisas Jesus se referia aqui? Se passarmos os olhos nos versículos anteriores, Jesus fala de roupa, de abrigo e de alimento. E usa comparativos como as aves do céu, que são alimentadas por Deus. Você já viu algum pássaro morrer de fome? Cair assim de fome? Porque não encontrou comida? Não. Talvez se ele estiver preso numa gaiola isso possa acontecer, mas se ele estiver solto na natureza, ele não vai morrer de fome. Jesus disse: olha, meu pai alimenta as aves, vai alimentar muito mais você que o serve. E ele comparou também as flores, os lírios do campo, mostrando que eles são belos na sua vestimenta, por assim dizer, que Jeová também iria prover a devida vestimenta para os seus servos. Então Jesus mostrou que a preocupação principal dos servos de Deus, dos seus discípulos, deveria ser fazer a vontade de Deus, colocar o reino de Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Isso muitas vezes significa simplificar a vida nesse sistema, ao invés de procurar talvez ter muitos bens. Muitos bens exigem muito tempo, muitas energias para cuidar deles, e para muitos isso pode ser uma pedra de tropeço. Então Jesus não deixou que o espírito do mundo à sua volta, daquela sociedade humana injusta, influenciasse a sua maneira de agir. Mas vamos ver outras coisas que Jesus estava atento e que nós também precisamos ficar atentos para copiarmos o exemplo do Senhor Jesus. Abra agora no Evangelho de Lucas, um pouquinho mais à frente aí, no capítulo 4. Lucas capítulo 4. Satanás, o diabo, aproveitando-se que Jesus jejuou por alguns dias, ele foi lá tentar Jesus com algumas situações. O versículo 4, no versículo 3, ele lança um desafio para Jesus, percebendo que Jesus estava em jejum, já então tinha fome. E no versículo 3 ele disse: se você é o Filho de Deus, diga a essa pedra que se transforma em pão. A resposta de Jesus está no versículo 4, está escrito: o homem não deve viver somente de pão. O que Jesus quis dizer? Que nós não devemos deixar as nossas necessidades físicas e materiais superar o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Jeová é mais importante do que satisfazer as nossas necessidades físicas. Então, Jesus deixou aqui um bom exemplo para nós.
Não satisfeito, Satanás, o diabo, também ofereceu a Jesus poder. Olha, eu controlo o mundo, eu posso dar tudo isso para você, me faz um ato aí de adoração, se curva aí para mim. A resposta de Jesus está no versículo 8. Jesus lhe disse: está escrito, adore a Jeová seu Deus e preste serviço sagrado apenas a Ele. Então Jesus não se deixou levar pelo que o mundo de Satanás, o diabo, pode oferecer. E conforme citamos ainda há pouco, o mundo de Satanás pode oferecer poder, uma dose de poder, pode oferecer riqueza, muitos bens. E isso às vezes pode seduzir as pessoas. Bom, mas Jesus aqui falou sobre prestar serviço sagrado a Deus e adorar somente a Deus. Será que há o risco da nossa adoração a Deus ser desviada de maneira sutil nesse sistema? Satanás, ele não vai propor diretamente para você, porque você já está alertado. Então, ele precisa ser sutil. E como é que ele é sutil? Bom, determinadas pessoas no mundo de hoje conseguem ter muito destaque, especialmente as pessoas envolvidas com a arte, a música, a representação, os esportes, e eles se tornam o quê? Se usa normalmente uma expressão que eles são ídolos. Não, mas eu não encaro como ídolo. Cuidado. Quando é que talvez a gente começa a atravessar a linha divisória apenas do apreço por um artista ou por um esportista para a adoração? Quando talvez a gente coloca lá o retrato dele na parede do quarto ou da sala, quando ele usa um estilo de cabelo completamente ridículo, e você acha que não é tão ridículo assim, afinal, achei até ficou bonitinho. Aí você começa a copiar o estilo do cabelo, da roupa, também por mais ridícula que seja. Por exemplo, a moda atual, as pessoas andam com roupa rasgada. Tem sentido você pagar caro para ter uma roupa rasgada, poída, desgastada? Não. Mas se tornou moda e as personalidades deste mundo usam roupas assim. E aí todo mundo passa a usar igual. Será que não estamos transpondo essa linha divisória entre o mero apreço pelo dom que a pessoa tem para uma admiração exagerada que vira adoração? Então, o cristão precisa ter cuidado para não copiar maus exemplos desse sistema. Porque as pessoas são levadas para lá e para cá, né? Qualquer que seja a moda, as pessoas acompanham, né? Às vezes nem é o gosto dele, mas está na moda, né? Então ele acompanha. Então o cristão precisa ter cuidado também nisso. Mas Satanás fez uma outra proposta para Jesus. Ele disse assim: olha, se joga daqui do parapeito, os anjos vão te pegar, você é o Filho de Deus. A resposta de Jesus está no versículo 12 de Lucas capítulo 4. Jesus disse: foi dito, não ponha Jeová seu Deus à prova. Jesus tinha o poder para se jogar e não acontecer absolutamente nada com ele. Mas Jesus não se concentrou em exibir o seu poder e as suas qualidades, não dessa forma. Jesus estava preocupado apenas com a santificação do nome do seu Pai Jeová. Então ele não se deixou levar por uma demonstração, uma exibição de poder sem nenhum sentido. Nós vamos falar um pouquinho hoje na Sentinela sobre a ressurreição de Lázaro, né? Lembra lá quando Jesus chega lá? Jesus não faz aquela pedra que fechava o túmulo de Lázaro flutuar. Ele podia fazer isso, né? Aquela pedra flutuando, seria um espetáculo, né? Mas Jesus não fez isso. Isso seria uma demonstração de poder desnecessária. Então Jesus disse: tirem a pedra.
Isso os humanos podiam fazer, as pessoas ali podiam fazer, eles não podiam ressuscitar Lázaro, né? E quando foi ressuscitar Lázaro, Jesus orou a Jeová para que as pessoas dessem honra a Jeová, né? Vamos ver isso mais no estudo de A Sentinela hoje, né? Então, irmãos e amigos, deixe que a Bíblia, a palavra de Deus, oriente a sua vida e seus passos no mundo atual. A Bíblia vai ajudar você a vencer os desafios e os princípios contidos nela vão ajudar também você a não se afastar da orientação de Deus. Jeová não deu uma lei para cada coisa, mas Ele deu princípios que nos ajudam a lidar com todos os desafios que enfrentamos na atualidade. E aí, abra sua Bíblia novamente agora no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33. Você encontrou? Diz ali: eu lhes disse essas coisas para que por meio de mim vocês tenham paz, disse Jesus para os seus discípulos. No mundo vocês terão tribulação, mas coragem, eu venci o mundo. O que Jesus quis dizer com essas palavras? Que a vida do cristão não seria fácil. Diferente do que algumas religiões do mundo atual prometem, prosperidade, você seria Deus, você vem para cá, aí você vai prosperar e ganhar muito dinheiro. Não, Jesus não prometeu isso, ao contrário, Ele disse, olha, vocês vão ter tribulação. Ele disse, o mundo vai odiar vocês, mas coragem, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Então, à medida que seguimos de perto as orientações de Deus e o exemplo do Senhor Jesus, nós então podemos vencer esse mundo, ou seja, a direção para onde este mundo vai. O que isso significa para nós? Por exemplo, os cristãos, eles não são orgulhosos. O cristão, ele não coloca o seu orgulho pessoal acima das coisas. Ao contrário, ele considera os outros superiores a si. E Jesus ensinou isso para os seus discípulos, né? Por diversas vezes Jesus disse, olha, o maior entre vocês é o menor. Olha aqui para mim, eu sou o instrutor, vocês não me chamam de instrutor? Eu sou o instrutor mesmo, mas eu estou aqui, lavando os pés de vocês. Ou às vezes, em certa ocasião, Jesus pegou uma criancinha, olha, seja igual uma criança. Então, Jesus mostrou a importância de os seus seguidores serem humildes e não orgulhosos. Então, os cristãos não buscam destaque, nem no mundo e nem mesmo dentro da organização de Jeová. Nós não queremos ser o ponto de referência, né? Ou que as atenções se voltem para nós. Ao contrário, nós queremos que toda a glória, toda a honra seja dada ao nosso Criador, Jeová. Diferente do mundo de hoje, onde as pessoas buscam freneticamente sucesso, serem conhecidas, né? Agora tem uma nova modalidade da pessoa ter muitos seguidores, né? Milhões de seguidores. Na verdade, isso produz muito em sentido financeiro para essas pessoas, né? Mas elas amam dizer, eu tenho 2 milhões, 10 milhões de seguidores, de amigos, pessoas que eles nem conhecem. E, de fato, as pessoas do mundo parece que andam sem rumo, porque qualquer pessoa que tem algum destaque nesse sistema já se torna um modelo para ele. Mesmo que essa pessoa não tenha nenhum dom em especial, mesmo que essa pessoa não faça nada de especial, mas ela apenas é conhecida, né? Talvez você já viu, assim, às vezes um repórter entrevistando alguém, aí passa pessoas atrás, né? Ficam lá querendo ver se aparece um pouquinho, né? Na televisão, né? Uns fins até que estão falando no celular, para serem vistos, notados, né? Mas esse não é o caso dos cristãos. Assim como Jesus, os cristãos procuram levar uma vida discreta e sossegada. E não queremos glória para nós mesmos, mas sim para o nosso Criador Jeová. Um outro aspecto importante, que não podemos esquecer, é que os cristãos se recusam a odiar
outras pessoas, não importa quem sejam. Os cristãos, os verdadeiros seguidores de Jesus, se recusam a odiar outras pessoas. O próprio Jesus disse isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 44. Mateus, capítulo 5, versículo 44, Jesus disse essas palavras para os seus discípulos. No entanto, eu lhes digo, continuem a amar os seus inimigos e a orar pelos que perseguem vocês. Vejam quão profundas são essas palavras do Senhor Jesus. Amar os seus inimigos. Então, nós não odiamos ninguém, independente de raça, de religião, de condição social. Ninguém. Os cristãos não guardam ódio no coração contra ninguém, mesmo pessoas que não servem a Deus e que se opõem a nós ou se tornam inimigos dos cristãos. Nós ainda queremos demonstrar amor por essas pessoas. Mas Jesus disse que havia um grupo em especial que nós deveríamos amar. Mais à frente aí no Evangelho de João, vamos voltar lá em João, agora no capítulo 13. João capítulo 13, versículos 34 e 35. Você encontrou? João capítulo 13, versículos 34 e 35. Jesus disse assim, olha, eu lhes dou um novo mandamento, amem uns aos outros assim como eu amei vocês. Amem também uns aos outros. Por meio disso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor entre si. Então, Jesus disse que um requisito para ser seu seguidor, seu discípulo, era o amor entre nós. Ele disse que esse seria um sinal que identificaria os seus seguidores. Eles iriam amar uns aos outros. E Jesus disse, assim como eu amei vocês, amem também uns aos outros. E como é que Jesus nos amou? Jesus foi o mais longe quanto é possível. Ele deu a vida dele pelos seus discípulos. Então, isso significa que nós também devemos estar dispostos a, se necessário for, morrer pelos nossos irmãos. E para que nós possamos atingir esse grau de madureza, é preciso desenvolver a nossa fé, a madureza cristã. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 5, abra aí, por favor, na primeira de João, lá já no final da Bíblia, né? A primeira carta de João, no capítulo 5, versículos 3 e 4. Você achou? 1 de João 5, 3 e 4. João disse assim, olha, pois o amor de Deus significa o seguinte, que obedeçamos aos seus mandamentos. Contudo, os seus mandamentos não são pesados, porque todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Então, nós precisamos fortalecer a nossa fé, a fim de que possamos, assim como Jesus e os apóstolos, vencermos este mundo. E a fé deve vir junto com a obediência às orientações de Deus. João disse que os mandamentos de Deus não são pesados, não são mesmo, eles são para nossa proteção. Então devemos procurar seguir de perto. Lembre-se e tenham bem em mente que este mundo não vai durar mais muito tempo. Você investiria seus recursos num navio que está afundando? Correria para comprar uma passagem nele, na primeira classe? Não, você não faria isso. Esse mundo, esse sistema de coisas está afundando como um navio avariado. E, portanto, os verdadeiros cristãos precisam estar bem atentos
para seguir as orientações de Deus e copiar o modelo do Senhor Jesus. Mesmo o apóstolo João, nessa carta mesmo, a 1 de João, no capítulo 2, ele retratou a situação do mundo atual, e ela é tanto mais verdadeira nos dias em que estamos vivendo. Na 1 de João, no capítulo 2, no versículo 17, João disse, inspirado por Jeová: além disso, o mundo, ou seja, esse sistema, com sua sociedade humana injusta, afastada de Deus, este mundo está passando, e também o seu desejo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Percebeu? João enfatizou que esse sistema está chegando ao seu fim. E ao observarmos os acontecimentos à nossa volta, isto está cada vez mais próximo, né? É como se nós já sentíssemos o cheiro, né? Por exemplo, quando você às vezes vê o céu com nuvens carregadas, tem uma hora que você começa a sentir o cheiro da terra molhada, né? Aí você sabe que a chuva vai cair, né? Porque já começou a chover em algum lugar, né? Nós como que estamos sentindo o cheiro do fim desse sistema de coisas. Ele não vai durar mais. Portanto, esteja decidido a fazer a vontade de Jeová. Esteja decidido a seguir o exemplo do Senhor Jesus. Assim como Jesus fez, ele tinha uma boa rotina espiritual, ao ponto de citar referências bíblicas de cabeça. Então, tenha um programa de leitura pessoal da Bíblia e em família. Estude a Bíblia. Esteja unido com o povo de Deus que se esforça em imitar ao Senhor Jesus nesses últimos dias. Ao passo que vivemos num mundo que está afastado de Deus, na sua grande maioria, nós continuaremos a seguir de perto, imitando o exemplo de Jesus e não fazendo parte deste mundo. Se nos esforçarmos sinceramente de todo o coração nisso, sem dúvida, todos nós poderemos viver no novo mundo sob o governo do nosso Senhor Cristo Jesus. Queremos agradecer primeiramente a Jeová por ter nos preparado esse tema tão oportuno e ao nosso irmão Jorge, que fez esse tema e nos ajudou a aprender várias lições em como podemos imitar Jesus e não fazer parte do mundo. Agora queremos pedir atenção para a assistência por mais aproximadamente 1 hora, onde vamos estudar a revista A Sentinela. E quem vai nos ajudar com esse estudo é nosso irmão Anderson Breda. Renovamos boas-vindas a todos para mais um estudo da Bíblia por meio da revista Sentinela. E para nós iniciarmos de maneira apropriada, convidamos aqueles que puderem a ficar de pé e juntos vamos entoar um cântico de louvor ao nosso Deus Jeová. O cântico que vamos entoar tem tudo a ver com o tema deste artigo. Cântico número 151, Ele chamará. E está baseado em Jó, capítulo 14, versículos 13 ao 15. Então vamos cantarmos todos juntos.
Sem dúvida, este belo cântico já prepara nossa mente e nosso coração para o nosso estudo de hoje, que tem tudo a ver com o nosso tema. O tema do estudo, número 16, é Seu Irmão se Levantará. Está baseado em João, capítulo 11, versículo 23, quando Jesus disse essas palavras a Marta: Seu irmão se levantará. Sem dúvida, todos nós queremos estar bem fortalecidos, com a nossa fé nessa esperança da ressurreição. Especialmente aqueles que perderam alguém querido na morte, querem ser consolados com essa maravilhosa esperança. Mas por que será que nós podemos acreditar nessa promessa? E como podemos explicá-la para outros? O que nós podemos fazer para que essa promessa seja ainda mais real para nós? E o objetivo principal do estudo é nos ajudar a fortalecer a nossa fé individualmente nessa esperança da ressurreição. Todos sintam-se convidados a expressar o desejo de comentar, tanto aqui presencialmente como pelo Zoom. Quem vai nos ajudar hoje com a leitura dos parágrafos é o nosso irmão Rogério Gomes. Vamos acompanhar a leitura do primeiro parágrafo, então. Um jovem chamado Mateus tem uma doença grave e já precisou passar por várias cirurgias. Quando tinha 7 anos, ele e seus pais estavam assistindo ao JW Broadcasting. Quase no fim do programa, eles viram um clipe musical que mostrava pessoas dando boas-vindas para os ressuscitados no paraíso. Depois do programa, Mateus virou para os seus pais, segurou nas mãos deles e disse: Pai e mãe, vocês viram só? Mesmo se eu morrer, eu vou voltar na ressurreição. Vai dar tudo certo. É só me esperar. Você consegue imaginar como esses pais se sentiram ao ver que a esperança da ressurreição era tão real para o seu filho? Primeira pergunta: como Mateus mostrou que realmente acreditava na esperança da ressurreição? Como? Vamos iniciar com a Sinira. Então, depois deles verem aquele clipe musical, onde estava mostrando as pessoas sendo ressuscitadas no paraíso, ele olhou para seus pais, segurou na mão deles e disse: Pai e mãe, vocês viram? Mesmo se eu morrer, eu vou voltar na ressurreição. Vai tudo dar certo, é só me esperar. Então, nós podemos imaginar a emoção de ver aqueles pais ouvindo essas palavras do seu filho, a fé que ele tinha na ressurreição. Muito bom. Com certeza, esse é um videoclipe muito tocante, né? Quem não teve a oportunidade de relembrar, pode relembrar. Tem tudo a ver com esta situação aí do Mateus. Vamos à leitura agora dos parágrafos 2 e 3. Meditar na esperança da ressurreição é algo que todos nós precisamos fazer de vez em quando. Por quê? Porque nunca se sabe quando vamos ter uma doença grave ou perder alguém que amamos na morte. Nossa esperança da ressurreição pode nos dar a força que precisamos para enfrentar esses problemas. A Bíblia garante que Jeová, nosso Pai Celestial, nos conhece bem e nos ama muito. Pense no seguinte: Jeová nos conhece tão bem que, se for preciso nos ressuscitar, Ele pode trazer de volta com a mesma personalidade e as mesmas lembranças. E Ele nos ama tanto que nos dá a oportunidade de viver para sempre. Nesse estudo, vamos ver por que podemos acreditar na promessa da ressurreição. Depois, vamos ver um relato da Bíblia que fortalece muito a nossa fé. É nesse relato que encontramos as palavras do texto temático deste estudo: Seu irmão se levantará. Por último, vamos ver o que podemos fazer para que a esperança da ressurreição seja ainda mais real para nós. Fiquem à vontade também para usar os textos citados. Por que meditar na esperança da ressurreição é bom para nós? Iniciando com o irmão Alan.
Como o próprio parágrafo diz, nós nunca sabemos quando vamos ter uma doença grave ou perder alguém que amamos na morte. Nossa esperança da ressurreição pode nos dar a força que precisamos para enfrentar esses problemas. Um exemplo disso é o jovem Mateus, que tem uma doença grave e a esperança da ressurreição ajuda a enfrentar esse problema. Muito obrigado. Aqui, a irmã Evelyn. E essa esperança não é apenas de voltar a ter vida, né? Alguns acreditam em reencarnação, mas a ressurreição, ela nos possibilita reencontrar pessoas que amamos, que já conhecemos, né? Então, Jeová, ele nos conhece tão bem, certamente quando ressuscitar a cada um daqueles que adormeceram na morte, ele vai trazer exatamente aquela pessoa que conhecemos e tanto amamos. Verdade. O que esses textos de Eclesiastes e Tiago nos demonstram aí? O irmão Edilson? Tiago 4, 13 e 14 nos lembra, né, que nossa vida pode mudar de repente, né? A gente às vezes faz planos, mas não sabe se aquilo vai acontecer, se amanhã estaremos vivos, né? Hoje pode ser o nosso último dia, né? Quanta gente morre dormindo, por exemplo, né? Então, por isso, a esperança da ressurreição, ela faz uma diferença muito grande. A nossa vida muda de repente, né? Então, é bom ter ela bem aguçada em nossas mentes. Esse é o ponto. O irmão Ian? Eclesiastes também, ele fala da situação que todos nós estamos sujeitos, que é o tempo e o imprevisto, né? Isso pode acontecer com qualquer um de nós, então hoje estamos bem, amanhã pode ser que ficamos doentes, pode acontecer algum acidente, uma série de outras coisas, né? Então esse texto deixa claro que o tempo imprevisto sobrevém a todos, por isso que é importante fortalecermos a nossa fé na esperança. Muito bom. Então é algo realmente necessário para nós, né? O irmão Otso tem um ponto? Em 1 Tessalonicenses 4,13 também fala que aqueles que não têm essa esperança da ressurreição, eles ficam ali pesarosos. Então nós, né, embora também soframos quando perdemos alguém na morte, essa esperança nos dá muito consolo. Muito bem. Então vamos começar aqui com o próximo subtítulo. Por que podemos acreditar na promessa da ressurreição? Vamos à leitura do parágrafo 4. Para acreditar em uma promessa, precisamos ter certeza de que a pessoa que fez a promessa tem o desejo e o poder ou habilidade para cumpri-la. Pense na ilustração. Depois de uma tempestade, sua casa precisa de muitos consertos. Daí um amigo chega e diz: eu vou ajudar você a fazer os reparos da casa. Isso mostra que ele tem o desejo de ajudar você. Agora imagine que seu amigo é um bom pedreiro e tem as ferramentas necessárias. Você confia que ele tem o poder ou habilidade para cumprir a promessa, e por isso você acredita no que ele prometeu. Será que podemos ter essa mesma certeza sobre a promessa da ressurreição? Será que Deus tem mesmo o desejo e o poder para cumpri-la? Para acreditar numa promessa, precisamos ter certeza de que? Ilustre. Irmã Laís? A gente precisa ter o desejo e o poder. E a ilustração é de uma tempestade, né? Imagina que teve uma tempestade e a sua casa precisa de consertos. E aí um amigo diz que vai ajudar. Então ele tem o desejo de ajudar. Mas se esse amigo, além de ter o desejo, ele também é um pedreiro e ainda tem as ferramentas necessárias, então isso mostra que ele tem, além do desejo, ele tem o poder, né, as habilidades para poder cumprir essa promessa. Excelente. Ele tem total condição para isso, né? O irmão Gabriel? E ao saber disso, isso fortalece a nossa confiança no que ele prometeu, né? Então, se é ao contrário, né, o amigo te promete, mas você sabe que ele nunca pegou no martelo na vida, nunca fez nada, né, com respeito à construção, você pensa, ele tem boa vontade, mas dificilmente ele vai conseguir cumprir essa promessa. Ele não tem essa habilidade.
Agora, quando junta as duas coisas, né, essa promessa se torna poderosa, forte, confiamos. Então, a mesma coisa se dá com Deus, né, e é isso que vamos ver mais à frente. Muito bem. Então, vamos trazer agora para a promessa da ressurreição. Leituras dos parágrafos 5 e 6. Será que Jeová tem o desejo de ressuscitar os mortos? Com certeza. Para nos mostrar isso, ele fez com que vários escritores da Bíblia falassem sobre essa promessa. E quando Jeová faz uma promessa, ele sempre cumpre. Aliás, Jeová não vê a hora de trazer os mortos de volta à vida. Como sabemos disso? Por exemplo, veja o que Jó disse. Ele tinha certeza de que quando morresse, Jeová ia sentir saudades dele e querer trazê-lo de volta à vida. Jeová também sente saudade de todos os seus servos que já morreram. Ele está ansioso para ressuscitá-los e dar a eles uma vida feliz e com saúde. Mas e os bilhões de humanos que morreram sem ter a chance de conhecer a verdade sobre Jeová? Nosso Deus amoroso também quer ressuscitá-los. Jeová quer que eles tenham a oportunidade de se tornar seus amigos e viver para sempre na terra. Então, fica claro que Jeová tem o desejo de ressuscitar os mortos. Vamos falar sobre o desejo de Jeová, né? Por que podemos ter certeza de que Jeová tem o desejo de ressuscitar os mortos? Começando com a irmã Larissa. Então é porque Jeová, ele sente saudade de todos os seus servos que já morreram. E ele está ansioso para ressuscitá-los e dar a eles uma vida feliz e com saúde. Obrigado. Ainda a irmã Thaís Gaudi. E Jeová também fez com que vários escritores da Bíblia falassem dessa promessa da ressurreição, né? Por exemplo, em Isaías 26:19... Jeová inspirou o profeta Isaías como que pintar um quadro bem comovente da ressurreição. Ali diz que assim como o orvalho revive a vegetação, assim também a força ativa de Jeová despertará os mortos do seu sono. E a terra, como madre, dará a luz àqueles que estavam impotentes na morte. Então, de fato, palavras que fortalecem a nossa esperança na ressurreição. Com certeza. O irmão Sérgio. Esses escritores que a irmã Thaís comentou relataram, né, essas promessas que Jeová fez. E lemos em Josué algo interessante que menciona, quando ele disse ao povo, né, que não falhou nem sequer uma palavra de todas as boas promessas que Jeová, seu Deus, lhes fez. Todas elas se cumpriram. Então, já naquele tempo que Jeová falava, se cumpriu. Então podemos ter certeza que a promessa dele de ressurreição para o futuro também se cumprirá. Com certeza. No Zoom, a irmã Beatriz. E também no texto de Atos, vem falando que haverá uma ressurreição tanto de justo como de injusto. Então nós podemos também ver que Jeová, ele vai dar a oportunidade de grandes humanos que já morreram, né, ter a chance de conhecer a Ele. Então nós podemos ver que Jeová também ama essas pessoas, né? Ele está dando essa oportunidade que eles vão ter de conhecer a Ele e também de poder servir a Ele. Excelente, irmã Beatriz. O irmão Sander, Rogério. Em Jó 14, 14 e 15, Jó faz uma pergunta, né, que fica para nós também, né? Quando um homem morre, pode ele viver novamente? E ali ele tinha essa esperança, como nós também temos no coração, de que Jeová vai lembrar dele e ele vai ser ressuscitado. Então ficou não só para aqueles escritores, como Jeová inspirou a ele escrever sobre a ressurreição, mas como outros escritores também. E Jesus também trouxe esse assunto para nós. Muito bom. A irmã Milka ainda? Jeová nos criou para viver eternamente, né? Quando Ele nos criou, Ele não criou a morte junto. Essa foi uma consequência do erro de Adão e Eva. Então, também a gente pode lembrar do desejo que Ele tem da ressurreição no texto de João 3,16,
que fala, né, que ele entregou o seu Filho unigênito para que a gente pudesse ter esse direito de novo da vida eterna. Muito bom. Então, vejam que são fortes argumentos aí, como os irmãos bem destacaram, que deixam claro que Jeová tem sim o desejo de ressuscitar os mortos. E com relação ao poder, vamos à leitura dos parágrafos 7 e 8. Será que Jeová também tem o poder para ressuscitar os mortos? É claro que sim. Afinal, ele é o Deus, ele é o Todo-Poderoso. Ele tem poder para destruir qualquer inimigo até a morte. Saber disso nos dá força e consolo. Veja o exemplo da irmã Emma Arnold. Ela e sua família enfrentaram muitos testes de fé durante a Segunda Guerra Mundial, inclusive perdendo muitas pessoas queridas nos campos de concentração nazistas. Para consolar sua filha, a irmã Emma disse: se a morte mantivesse a humanidade para sempre em seu poder, ela seria mais forte do que Deus, não seria? Mas sabemos que nada é mais forte do que Jeová, nosso Deus Todo-Poderoso. Já que Ele criou a vida, com certeza Ele tem o poder para recriar a vida dos que morreram. E ainda temos outros motivos para acreditar que Deus pode ressuscitar os mortos. A memória dele não tem limite. Para ter uma ideia, ele sabe o nome de cada estrela. Jeová também se lembra das pessoas que já morreram. Então, para Jeová é muito fácil lembrar de cada detalhe de quem ele vai ressuscitar. Isso inclui sua aparência, personalidade, o que já passou na vida e suas lembranças. Pergunta: por que podemos ter certeza de que Jeová tem o poder para ressuscitar os mortos? Então, vamos começar lá atrás com a irmã Daiane. Porque Jeová é o Deus Todo-Poderoso, então Ele tem poder para destruir qualquer inimigo até a morte, conforme 1 Coríntios 15, 26. Com certeza, muito bem. Continuem perseverando. Vamos lá, o irmão Jefferson. E eu achei bastante interessante o exemplo dessa irmã Emma, porque a família dela sofreu bastante, né, durante a Segunda Guerra Mundial e perdeu muitos amigos, né? E ela usou um argumento bastante interessante aqui para consolar sua filha. Ela disse que se a morte mantivesse a humanidade para sempre em seu poder, ela seria mais forte do que Deus. E conforme a gente sabe, Jeová é o Deus Todo-Poderoso. Então, Ele é o Altíssimo, Ele que tem o poder sobre tudo, não a morte. Então, achei bastante interessante, mostrando que Jeová com certeza tem o poder de acabar com a morte. Esse é um grande argumento mesmo. O irmão Bessa? Ainda falando um pouco sobre o poder de Jeová, Isaías 40, 26, lembra que ele conhece o nome de cada estrela. Então, Jeová possui uma memória impressionante. Alguns estudos dizem que existem mais estrelas do que a quantidade de grãos de areia no nosso planeta, por exemplo. Isso é uma coisa inimaginável. Por isso, Jeová pode gravar coisas de uma pessoa, sua aparência, sua personalidade, o que ela passou na vida. Por exemplo, se Jeová decidir ressuscitar uma mulher lá no Novo Mundo, e essa mulher tivesse sido mãe, seria muito impróprio que ela não lembrasse, por exemplo, das primeiras ocasiões em que seu filho se movimentou em sua barriga, o seu primeiro filho, o seu segundo filho. Jeová vai recuperar isso na mente da pessoa que ele escolher ressuscitar no caso de uma mãe. Então, realmente é impressionante a memória e o poder de Jeová para ressuscitar e satisfazer as pessoas humanas. Verdade. O livro Achegue-se tem uns dados bem interessantes sobre isso que o irmão Bessa comentou, né? A irmã Magali? Também nós encontramos em Apocalipse 1:8, Jeová nos dizer: eu sou o Alfa e o Ômega,
aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Então, nós podemos ter certeza que ele tem o poder de destruir qualquer inimigo até a morte. Com certeza. Muito obrigado. Ainda, irmão Wilson? E ainda mais um ponto, Jesus Cristo ali em Lucas, no capítulo 20, Jeová ali, Jesus lembrou as palavras de Moisés, né, que Jeová falou que ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E para Jeová, eles todos vivem. É interessante que na Bíblia de Estudo mostra que, por exemplo, Abraão já fazia 329 anos que havia morrido. Mas para Jeová é como se Abraão estivesse vivo na sua memória. Então isso reforça a nossa esperança na ressurreição e que Jeová tem o poder para trazê-los de volta. Obrigado por destacar esse ponto. Ainda o irmão Danilo? Isso com certeza fortalece a nossa fé, porque Jeová, ele criou a vida e ele tem o poder de recriar também. Isso nos incentiva. Tantos exemplos que nós vimos, né, de irmãos que passam por dificuldades, perca de entes queridos, né, isso nos deixa claro. Se confiarmos em Jeová, com certeza ele vai trazer a vida de volta. Muito bom. Leitura do parágrafo 9. Sem dúvida nenhuma, podemos acreditar na promessa de Jeová da ressurreição, porque sabemos que ele tem o desejo e o poder para cumpri-la. Mas temos outro motivo para acreditar na ressurreição. Jeová já fez esse milagre antes. No passado, ele deu poder a alguns de seus servos, inclusive a Jesus, para ressuscitar os mortos. Vamos estudar agora uma das ressurreições que Jesus fez, que está em João, capítulo 11. No seu caso, o que faz você acreditar na ressurreição? Vimos aqui alguns argumentos. Talvez você queira destacar um que te chame mais atenção. A irmã Maiana? No meu caso, é Jeová ser criador, porque criar é você fazer algo existir a partir do nada. E nenhum humano consegue isso. Tudo que o homem faz, uma cadeira, um sapato, um avião, um carro, ele retira da natureza algo que Jeová já criou. E Jeová não, ele é o criador da vida. Do nada, ele fez existir tudo. Então, não tenho dúvida nenhuma que ele pode ressuscitar os mortos. Muito bom. A irmã Vanessa? Outra prova para mim é o amor de Jeová. Ele nos ama, né? Então jamais ele mostraria o poder que ele tem de ressuscitar, colocaria no nosso coração essa esperança para depois falar que a gente não vai ver isso acontecer, né? Então ele não faria isso apenas para demonstrar o poder que tem. Então com certeza meditar no amor de Jeová aumenta a minha confiança na ressurreição. Que bom, muito bom. A irmã Evelyn? Para mim, o texto de João 3,16 é muito forte, né? Uma vez que mostra o valor que Jeová pagou para que isso fosse possível. Então, por Jeová ter dado seu Filho Jesus para que nós tivéssemos essa esperança, isso me fortalece bastante, a esperança na ressurreição. Excelente. E o irmão Gustavo? Eu penso que pai e mãe não gostariam de ter o seu filho que perdeu na morte, né? Novamente ressuscitado. Da mesma forma, aqui mostra que Jeová ele tem esse desejo, né, de rever essas pessoas que morreram novamente. Muito bom. E irmão Gabriel? É fácil duvidar de uma pessoa se ela nunca fez aquilo, né? Agora, quando ela já fez algo, aí é mais fácil de acreditar que ela consegue fazer. E Jeová, ele já fez, né? Por várias vezes, até com seu filho, né? Tanto que judeus, né, que eram contemporâneos de Jesus na época, eles acreditam que Jesus não morreu, porque viram ele depois ressuscitado, né? Então, realmente não há prova nenhuma de que Jeová nunca fez, ele já ressuscitou. Então, isso realmente me dá muita fé, que se ele já fez, ele consegue fazer de novo. Bom, obrigado, irmãos, por expressar seu comentário pessoal. Vamos ao próximo subtítulo e analisar um pouco mais um exemplo de uma grande ressurreição. Jesus perdeu um grande amigo. O parágrafo 10, o irmão Rogério vai começar lendo o texto de João, capítulo 11, versículos 1 a 3. Vamos acompanhar.
Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Foi essa Maria que derramou óleo perfumado sobre o Senhor e enxugou os pés dele com o cabelo. Lázaro, que estava doente, era irmão dela. Então as irmãs dele mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que o Senhor ama está doente. Vamos voltar para o ano 32 depois de Cristo, num lugar chamado Betânia. Jesus tinha bons amigos naquela aldeia, Lázaro e suas duas irmãs, Marta e Maria. Mas Lázaro ficou doente e suas irmãs estavam preocupadas. Por isso elas enviaram uma mensagem a Jesus, que estava do outro lado do Jordão, a uma distância de 2 dias de caminhada. Infelizmente, Lázaro morreu, mais ou menos na hora em que Jesus recebeu a mensagem. Mesmo sabendo que seu amigo tinha acabado de morrer, Jesus ainda esperou 2 dias para viajar até Betânia. Então, quando Jesus chegou em Betânia para ajudar seus amigos, já fazia 4 dias que Lázaro estava morto. Ele esperou esse tempo porque queria fazer algo que trouxesse glória a Jeová Deus. Que notícia Jesus recebeu e o que ele fez? Começando ali com o Edmilson, estudante Edmilson. Lázaro ficou doente, né? Ele recebeu notícia que Lázaro ficou doente. Daí Jesus chegou em Betânia para ajudar seus amigos, que já fazia 4 dias que Lázaro estava morto. E ele esperou esse tempo porque queria fazer algo que trouxesse glória a Jeová Deus. Um bom resumo. Muito bem, Edmilson. Obrigado, viu? Vamos agora à leitura do parágrafo 11 e ver uma lição que podemos extrair disso. Esse relato também nos ensina uma lição sobre amizade. Pense nisso. Quando Marta e Maria enviaram a mensagem a Jesus, elas não pediram para ele ir até Betânia. Elas apenas avisaram que seu amigo estava doente. E Jesus não precisaria viajar para ressuscitar Lázaro. Ele poderia fazer isso à distância. Mesmo assim, ele decidiu ir até Betânia para estar com suas amigas, Marta e Maria. Você tem um amigo assim, que está sempre disposto a te ajudar, mesmo sem você pedir? Então você sabe que pode contar com a ajuda desse amigo em tempos de aflição. E como Jesus, nós podemos ser um amigo assim para outra pessoa. Agora vamos voltar ao relato sobre Lázaro e ver o que aconteceu depois. Que lição sobre amizade podemos aprender no relato de Lázaro? Uma lição para nós. Irmão Jorge. Eu achei muito interessante porque aqui destacou que Marta e Maria, quando elas mandam mensagem para Jesus, elas não dizem, vem para cá porque ele está mal, né? Elas simplesmente avisaram a Jesus que ele estava doente. Elas não exigiram que Jesus fosse lá em nome da amizade que eles tinham. E Jesus, embora elas não tenham pedido, ele foi lá, né? Ele poderia ter curado Lázaro ou ter ressuscitado Lázaro, mesmo à distância, né? Mas ele se preocupou de ir pessoalmente lá, porque eram pessoas amigas que ele amava, né? Então, é um bom exemplo para os dois lados, né? Não sermos exigentes demais e, ao mesmo tempo, demonstrarmos amor àqueles que são nossos amigos, né? Muito bom. Lição valiosa, né? De amizade. Aí tem até uma pergunta, né? Você tem um amigo assim, que está sempre disposto a te ajudar, mesmo sem você pedir? Provavelmente você possa ter se lembrado de alguém, né? E que bom que nós temos amigos assim. Vamos agora à leitura do parágrafo 12. Nós vamos iniciar lendo o texto de João, capítulo 11, versículos 23 a 26. Acompanhe a leitura, por favor. Jesus lhe disse, seu irmão se levantará. Marta respondeu, sei que ele se levantará na ressurreição no último dia. Jesus lhe disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem exercer fé em mim, ainda que morra, voltará a viver. E todo aquele que vive e exerce fé em mim, não morrerá jamais. Você acredita nisso?
Marta ficou sabendo que Jesus estava chegando em Betânia. Então ela saiu correndo para se encontrar com ele e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É verdade que Jesus poderia ter curado Lázaro, mas ele queria fazer algo ainda mais impressionante. Ele prometeu: seu irmão se levantará. Jesus também deu a Marta um outro motivo para acreditar nessa promessa. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. É isso mesmo. Jesus tinha recebido o poder de Deus para ressuscitar os mortos. Tanto é que ele já tinha ressuscitado 2 pessoas em situações diferentes. Uma menina, logo depois que morreu, e um jovem, provavelmente no mesmo dia em que morreu. Mas e no caso de Lázaro? Ele já estava morto por 4 dias e com um corpo em decomposição. Será que Jesus conseguiria ressuscitá-lo? O que Jesus prometeu a Marta e por que ela podia acreditar nessa promessa? A irmã Berenice? Ele disse a ela que o irmão dela se levantaria, né? Mas quando ela foi correndo até Jesus, ela já disse: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Verdade, né? Jesus podia ter curado ele. E Jesus esperou ainda mais 2 dias para voltar. Mas ela podia acreditar nisso. Ele disse para ela que ele era a ressurreição e a vida. Ele tinha o poder de Deus para ressuscitar os mortos. E ela já sabia disso pelas outras 2 ressurreições que ele tinha feito. Muito bom. Então, uma das evidências foram essas ressurreições, né? Quais foram essas ressurreições que Jesus já havia feito? O irmão Antônio? Então, Jesus já tinha ressuscitado 2 pessoas em situações diferentes. Foi uma menina logo depois que ela morreu e um jovem, provavelmente, no mesmo dia que ele morreu. Muito bom. Irmã Rosa. E essa pergunta que Jesus fez a Marta, né? Você crê nisso? E ela, de maneira afirmativa, disse que sim. Nós podemos fazer essa pergunta a cada um de nós, né? Você acredita que Jesus vai ressuscitar os mortos? Então, se você acredita, você pode conversar com aqueles que estão enlutados sobre essa maravilhosa esperança da ressurreição. Nós estaremos, assim, dando ajuda prática a essas pessoas, né? E dessa forma, tanto as nossas palavras quanto as nossas ações poderão servir de consolo para elas. E assim nós estaremos imitando a atitude do próprio Jesus. Muito bom. Então, embora elas tinham base para acreditar, o que no caso de Lázaro era diferente das outras? O irmão Valdecir? Porque ele já fazia 4 dias que já estava morto, o seu corpo já estava em decomposição, os seus órgãos já estavam, talvez, já todos se deteriorando, então já era mais difícil, talvez eles não acreditariam nisso, né? Embora a filha de Jairo e o filho do viúva era recente, então estava com seus órgãos todos intactos ali. Muito bom. Então vamos entender melhor por que essa ressurreição foi tão diferente e especial. Lázaro, venha para fora. A leitura do parágrafo 13 também iniciamos com o texto de João, capítulo 11, versículos 32 a 35. Acompanhe a leitura. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, ela se prostrou aos seus pés e lhe disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Vendo que ela e os judeus que a acompanhavam estavam chorando, Jesus se comoveu profundamente e ficou aflito. Ele perguntou: onde o colocaram? Disseram-lhe: Senhor, venha ver. E Jesus começou a chorar. Imagine que você está lá, assistindo toda aquela cena. Maria, a outra irmã de Lázaro, se encontra com Jesus e repete o que sua irmã disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria e outros, junto com ela, estão muito tristes.
Ao vê-lo chorando, Jesus fica profundamente comovido e aflito. Sentindo a dor de ver seus amigos tristes, Jesus começa a chorar. Ele sabe muito bem como é doloroso perder alguém que amamos. Jesus queria muito acabar com a tristeza de seus amigos. Então, de acordo com João 11, 32 a 35, qual é a reação de Jesus quando vê Maria e outras pessoas chorando? Utilize a imagem também, se você desejar. Vamos iniciar com a irmã Caroline. Jesus, ele sentiu a dor dos seus amigos, né? E mesmo sabendo que logo ele iria trazer Lázaro de volta à vida, mas ao ver ali a situação que as suas amigas estavam, todo aquele sofrimento, Jesus, ele se compadeceu da dor delas e ele também chorou. E a imagem mostra exatamente isso, né? Nós podemos ver o semblante dele de uma pessoa triste e lágrimas escorrendo aos olhos. Então ele chorou junto com as irmãs de Lázaro. Muito bem, né? O irmão Edilson? Jesus tinha o poder também, né, de mensurar uma situação, né, saber exatamente o que estava acontecendo, né? A Bíblia diz tudo, numa nota sobre um outro milagre realizado por ele, deixa isso bem claro. Então ele sabia, quando ele via alguém sofrendo, ele sabia exatamente o grau de sofrimento daquela pessoa, né? Então ele sabia se colocar, ele conseguia se colocar no lugar daquela pessoa, né? E também vale lembrar que àquela altura da vida dele na terra, ele também já tinha perdido um ente querido, né? José, né? Que o criou como seu filho. Então ele sabia o que era perder alguém, e daí então essa reação dele deixa isso bem claro, né? Com certeza. Boas observações dos irmãos. Quem já consolou alguém na morte, né, que acabou de perder alguém, um ente querido, né, com certeza também já passou por essa situação e sentiu a dor, né, da outra pessoa. Vamos acompanhar agora a leitura do parágrafo 14. A maneira como Jesus reagiu ao ver Maria chorando nos ensina que Jeová é um Deus de profundos sentimentos. Como sabemos disso? Como vimos no estudo anterior, Jesus imita perfeitamente os sentimentos e os pensamentos de seu Pai Jeová. Então, quando lemos que Jesus sentiu tanta compaixão por seus amigos a ponto de chorar, podemos concluir que Jeová também se sente profundamente comovido e aflito ao ver nossas lágrimas. Meditar nisso aumenta ainda mais a nossa vontade de ser amigos do nosso Deus amoroso, Jeová. Então vamos a uma lição, né? Quando olhamos para a reação de Jesus. O que a reação de Jesus ao ver Maria chorando nos ensina sobre Jeová? Iniciando com a irmã Vilma. Então, João 12, 45, Jesus ele disse que quem o vê, vê também aquele que o enviou. Então, a atitude de Jesus mostra que Jeová ele também tem profundos sentimentos, né, por nós. Ele também sente a nossa dor. E isso nos ajuda a ter certeza ainda mais de que realmente Ele vai trazer aqueles que perdemos na morte. Muito bom. O irmão Jorge? Eu achei interessante porque Jesus não chorou porque Lázaro morreu, porque Jesus iria ressuscitá-lo logo. Então, isso era uma coisa reversível. O choro de Jesus veio da emoção de ver Marta, Maria e outros chorando, o sofrimento deles. Então, Jesus demonstrou muita empatia pelos sentimentos daquelas pessoas ali que eram parentes e amigos de Lázaro, né? Então, foi isso que emocionou Jesus, ao ponto de levá-lo às lágrimas. Excelente observação. A irmã Miriam? E sabermos que Jeová se importava tanto, que Jesus se importou tanto com o sofrimento daquelas lágrimas, nos faz lembrar e meditar que Jeová também se sente assim, ao ponto de recolher as nossas lágrimas em odres. Ou seja, Jeová tem como que contabilizado todas as lágrimas que derramamos por um sofrimento como esse.
Então, meditar nisso realmente nos ajuda a querer ser amigos de Jeová. Muito bom. Obrigado por mencionar as palavras de Davi aí no Salmo. Vamos agora à leitura do parágrafo 15. A leitura de João capítulo 11, versículos de 41 a 44. Portanto, retiraram a pedra. Jesus levantou então os olhos para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Na verdade, eu sei que sempre me ouves, mas falei por causa da multidão que está ao meu redor, para que acreditem que tu me enviaste. Depois de dizer isso, ele gritou bem alto: Lázaro, venha para fora. O homem que estava morto saiu com os pés e as mãos amarrados com faixas e com um pano enrolado no rosto. Jesus lhes disse: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Jesus chega ao túmulo de Lázaro e pede para que retirem a pedra que cobre a entrada. Marta diz que essa talvez não seja uma boa ideia, porque o corpo do seu irmão já deve estar cheirando mal. Mas Jesus responde: Eu não lhe disse que se você acreditasse, veria a glória de Deus? Depois Jesus olha para o céu e faz uma oração em público. Ele quer dar a Jeová todo o crédito pelo que vai acontecer. Daí Jesus grita bem alto: Lázaro, venha para fora. E Lázaro saiu andando de dentro do túmulo. Jesus fez algo que parecia impossível de acontecer. Conforme lemos em João 11, 41 a 44, o que aconteceu quando Jesus chegou ao túmulo de Lázaro? Também você pode usar a imagem. O que aconteceu aí? A imagem demonstra essa ocasião. O irmão Aelton? Então, depois de ele ter pedido para remover a pedra, né, ele faz uma oração para Jeová, para que todos saibam, né, para que Jeová seja glorificado. E logo em seguida ele pede que Lázaro saia para fora, né? E é exatamente isso que acontece. Excelente. A imagem nos ajuda a visualizar bem, né? A irmã Rosa? E é por isso que aquilo que Jesus fez ali era algo que parecia impossível de acontecer, né? Como diz no fim do parágrafo, porque a maioria das pessoas que estavam ali em volta do túmulo não eram só discípulos de Jesus, né? Tinha muitos judeus. E os judeus acreditavam na alma imortal, né? Então, o fato de Lázaro já ter morrido já há 4 dias, eles achavam, bom, a alma já partiu já faz 4 dias, né? Então, por isso também que Jesus demorou 4 dias para chegar a Betânia e ressuscitar Lázaro, porque Jesus iria demonstrar, né? Ele iria dar uma evidência inacreditável do poder de Jeová. Ele iria ressuscitar Lázaro, assim caindo por terra aquele conceito falso de que a pessoa tem uma alma imortal. Muito bom. E a nota aí ajuda a gente a ver isso mesmo, né? Aqui o irmão Tomazelli. A nota também ajuda a entender que os judeus acreditavam que a alma permanecia ali na pessoa durante 3 dias. Por isso que Jesus esperou o 4º, que assim não dava base de pensar que a alma estava ali ainda, então foi mais fácil, mais simples, né? A pessoa voltar a viver. Então Jesus mostrou que o poder que emana de Jeová, realmente traria a pessoa, independente dessas crenças falsas. Muito bom. Então isso deixou claro, essa ressurreição, quanto poder Jeová havia dado para Jesus, né? Vamos agora à leitura do parágrafo 16, por favor. O capítulo 11 de João fortalece nossa fé na esperança da ressurreição. De que maneiras? Pense na promessa que Jesus fez a Marta. Seu irmão se levantará. Igual ao seu pai, Jesus tem o desejo e o poder de cumprir essa promessa. O fato de Jesus ter chorado mostra que ele deseja de todo o coração acabar com a morte e o sofrimento que ela causa. Além disso, a ressurreição de Lázaro provou que Jesus tem o poder para levantar os mortos. Por fim, pense no que Jesus disse para Marta:
Eu não lhe disse que se você acreditasse, veria a glória de Deus? Temos fortes motivos para acreditar que a promessa de Deus da ressurreição vai se tornar realidade. Mas o que podemos fazer para que essa promessa seja ainda mais real para nós? Como o capítulo 11 de João fortalece nossa fé na esperança da ressurreição. Então, tem vários pontos. Quer citar um deles? Começando com a irmã Odete. Jesus falou para Marta, conforme João 11:23, seu irmão se levantará. Então, essa declaração de Jesus já era consoladora para Marta, né? Então, havia uma esperança de seu irmão voltar a viver. E isso se chama ressurreição. Então, acreditar no que Jesus ensinou, no que Jesus fez, nos convence, principalmente a mim, de que tudo que Jeová promete, ele tem tanto poder como o desejo de cumprir. E o fato de Jesus ter chorado, né, compartilhado da dor da família e dos amigos que estavam ali em volta do túmulo, é uma prova de que Jeová odeia a morte, Jesus igualmente, e eles querem acabar com o ciclo sofrimento e morte. E a ressurreição é a saída ou a vitória sobre a morte. Muito bom. O irmão Edilson? A resposta dela a essa fala de Jesus é muito interessante também, né? Porque ela fala assim, eu sei que ele se levantará. Como é que ela sabia? Então, aquilo era o ensino recorrente de Jesus Cristo, né? Então, Jesus não só fez a ressurreição, como ele falava disso ao pregar, né? Então, a ponto de os discípulos crerem na ressurreição. Então, com certeza, isso fortalece a nossa fé. Com certeza. O irmão Gabriel? E as palavras de Jesus também, né, em João 11:40, falando sobre, até as palavras que estão grifadas, né, acreditar e ver a glória de Deus. Jesus, ele sabia que aquela ressurreição não era para ganho pessoal dele, né? Vou ressuscitar Lázaro porque é meu amigo. Mas ele sabia que aquela ressurreição ia abrir uma base para os seus futuros discípulos, né? Chegando até a nós hoje, que ainda sabemos dessa ressurreição e é uma excelente base para a nossa crença através da Bíblia. Então, tudo que Jesus ele fez naquela ressurreição foi para aumentar a nossa fé. Aconteceu com Marta ali naquela hora, mas até hoje, né, essas palavras de João 11:40 se cumprem, porque essa ressurreição nos faz acreditar e ver, né, a glória de Deus no futuro. Muito bom. Então, tudo o que vimos até aqui, né, os exemplos da ressurreição, como esse de Lázaro, e vimos como que Jeová, né, tem o desejo, o poder e assim por diante, sem dúvida, por si só, já fortalece a nossa fé, como os irmãos bem comentaram, né? Mas será que é possível deixar a esperança da ressurreição ainda mais real para cada um de nós? Vamos ver que é possível. Agora, entrando no subtítulo, como a esperança da ressurreição pode ser ainda mais real para nós. Parágrafo 17. Leia e tire tempo para pensar nas ressurreições que aconteceram no passado. Na Bíblia encontramos 8 relatos de pessoas que foram ressuscitadas para viver na Terra. Que tal tirar um tempo para estudar esses relatos com atenção? Ao fazer isso, lembre-se que essas pessoas eram reais, homens, mulheres e crianças. Procure aprender lições em cada relato. Pense em como cada uma dessas ressurreições nos garante que Deus tem o desejo e o poder para trazer as pessoas de volta à vida. E principalmente tire tempo para ler e meditar sobre a ressurreição mais importante, a de Jesus. Essa ressurreição foi confirmada por centenas de pessoas e nos dá uma base forte, uma forte base para a nossa fé. No que precisamos pensar quando lemos os relatos de ressurreição que estão na Bíblia? No que? A irmã Laís Mascarenhas?
É importante nos lembrar que foram pessoas reais, homens, mulheres e crianças. E quando eu vi até a ilustração de Jesus aí chorando, né, com as irmãs de Lázaro, eu pude ver como foi uma situação real e até me comover com a situação, né? Então é importante a gente fazer isso em cada ponto que a gente for estudar a respeito da ressurreição. Pensar como essas ressurreições, elas garantem que Deus ele tem o desejo e o poder para trazer as pessoas de volta à vida. Então a gente precisa tirar tempo para ler e meditar, ainda mais sobre a ressurreição mais importante que foi a de Jesus. Muito bom. E a Bíblia nos dá quantos exemplos de ressurreições para podermos fazer isso? Ler, tirar tempo, irmã Daiane? Então, nós encontramos 8 relatos de pessoas que foram ressuscitadas para viver na Terra. Muito bom. Então, temos bastante matéria para pesquisarmos, né? Bastante relatos. Agora, vamos à segunda coisa que nós podemos fazer para tornar a ressurreição mais real para nós. Parágrafo 18. Ouça nossas músicas e cânticos espirituais que falam sobre a ressurreição. Essas músicas fortalecem nossa fé nessa esperança maravilhosa e tornam a ressurreição ainda mais real para nós. Na sua adoração em família, ouça e treine essas músicas e analise a letra de cada uma delas. Grave essas músicas em sua mente e coração. Assim, se você enfrentar uma situação que ameace sua vida, ou se perder alguém que ama na morte, o Espírito de Jeová vai ajudá-lo a relembrar essas canções e você vai ter consolo e mais força por meio delas. Como você pode aproveitar bem as músicas e cânticos que falam sobre a ressurreição? Se desejar, pode incluir também a nota. Vamos ali, irmã Caroline. Então, nós temos alguns cânticos, né? Temos 3 cânticos, que é Imagine a si mesmo no paraíso, Olhem para as bênçãos e o que nós cantamos no início da sentinela, que ele chamará. E, além disso, o Jeová também nos deu clipes musicais no jw.org, que é na frente dos meus olhos, logo vai chegar e venha ver. Então, são excelentes canções que nós temos para fazer bom uso na nossa adoração em família. E, ao ouvir esses cânticos, nós devemos tentar gravar essas músicas tanto na nossa mente como no nosso coração. Porque, como nós vimos no início da sentinela, nós podemos enfrentar uma situação que ameaça a nossa vida ou também a perda de alguém que nós amamos na morte. E, ao lembrar dessas letras, com certeza o Espírito de Jeová vai nos ajudar, nos dando consolo. Muito bom, obrigado. Parágrafo 19. Use sua imaginação. Jeová nos deu a capacidade de nos imaginar no paraíso. A irmã disse o seguinte: de tanto imaginar como vai ser minha vida no novo mundo, eu já posso sentir o cheiro das rosas se abrindo no paraíso. Pare para imaginar como vai ser conhecer homens e mulheres fiéis dos tempos bíblicos. Quem você gostaria de conhecer? Que perguntas você vai fazer? Imagine também como vai ser quando você se encontrar com seus parentes e amigos que já morreram. Pense em cada detalhe desse encontro. Como a primeira coisa que você vai dizer, o abraço apertado que vai dar e como vocês vão chorar de alegria. Como podemos usar a imaginação ao meditarmos sobre a ressurreição? Essa capacidade incrível que Jeová nos deu. A irmã Milka? Podemos usar essa capacidade de imaginação por nos imaginar no paraíso, né? E é maravilhoso imaginar a gente no paraíso encontrando pessoas queridas, pessoas que já adormeceram na morte, poder abraçar todo mundo, né? Chorar de alegria, sentir essa emoção. E, com certeza, imaginar tudo isso nos conforta e aumenta a nossa esperança. Muito bom. E temos um quadro aí que nos ajuda a aguçar essa nossa capacidade de nos imaginarmos no novo mundo, né? O que você vai perguntar a eles? O que nós podemos, por exemplo, perguntar para a esposa de Noé? Irmão Jonatas? Aqui fala, perguntar qual é o seu nome, como você e seu marido conseguiram proteger seus filhos
da maldade que existia do mundo. Eu também perguntaria como se alimentou tanta gente naquele momento. Verdade, obrigado. Viu? E para Isaac, o que podemos perguntar para ele? O irmão João Cunha. Para Isaac, podíamos perguntar em que você estava pensando enquanto subia a montanha levando a lenha? Porque segundo Gênesis 22, de 6 a 8, isso foi quando ele ia para ser sacrificado, né? Uma boa pergunta, hein? E para Jó? Irmão Mateus. Eu ia perguntar para Jó como ele estaria se sentindo, como ele se sentiu quando soube o que aconteceu no céu, quando ele estava enfrentando todas aquelas provações. Excelente. Para João Batista, o que podemos perguntar a ele, a irmã Uralda? Foi na ocasião do batismo de Jesus, né? Perguntar a João Batista como foi ouvir a voz de Jeová. Muito bom. Para o criminoso executado ao lado de Jesus, a irmã Júlia. Nós podemos pedir para ele contar mais detalhes sobre os últimos momentos de Jesus enquanto ele estava na estaca. Muito bom. Existem outros, né, conforme o quadro sugere, Abel, Abraão, a filha de Jefté, Davi, Jonas. Esse quadro serve para aguçar essa nossa capacidade de nos imaginarmos, né, e realmente que perguntas vamos fazer para eles. Isso com certeza vai tornar a esperança da ressurreição muito mais real para nós. Faça isso, use esse quadro como motivo de estudo pessoal ou na sua noite de adoração em família. Vamos à leitura do último parágrafo, parágrafo 20. Somos muito gratos pela promessa de Jeová da ressurreição. Podemos ter certeza de que ela vai se cumprir, porque Jeová tem o desejo e poder de ressuscitar os mortos. Por isso, queremos estar decididos a fortalecer nossa fé nessa esperança maravilhosa. Fazendo isso, vamos nos aproximar ainda mais de Jeová, o Deus que faz a seguinte promessa para cada um de nós: quem você ama se levantará. Muito obrigado por sua boa leitura, irmão Rogério. Queremos estar decididos a fazer o quê? Últimas oportunidades, irmão Wagner. Então, esse estudo nos incentivou a gente fortalecer ainda mais nossa confiança, né, nessa promessa de Jeová. Vemos que nós temos muitos recursos, imagens, cânticos, textos, ilustrações do passado, né, situações que as pessoas passaram, que podem fortalecer essa confiança que nós precisamos realmente em momentos que a gente vive hoje em dia. Muito bom. Um estudo maravilhoso como esse, né? Digno de ser relembrado constantemente. Vamos recapitular aqui alguns pontos principais. Qual é a sua resposta? Por que podemos acreditar na promessa de Jeová da ressurreição? Irmão Sérgio. Porque o que Jeová promete, ele cumpre. Ele fez com que vários escritores da Bíblia assentassem isso por escrito e deu exemplos de ter ressuscitado pessoas através de Jesus, apóstolo Paulo e outros, provando que ela realmente é verdadeira. Muito bom. O que podemos aprender do relato sobre a ressurreição de Lázaro? Vamos ali, irmã Rafaela. Então, assim como seu pai, Jesus ele tem tanto o desejo como o poder de cumprir essa promessa. E o fato de Jesus ter chorado, se comovido com aquela situação, mostra que ele deseja de todo o seu coração acabar com a morte e o sofrimento que ela causa. E, além disso, a ressurreição de Lázaro provou que Jesus ele tem o poder para levantar os mortos. Muito bom. Também vimos um grande exemplo da amizade, né? E o que podemos fazer para que a esperança da ressurreição seja ainda mais real para nós? Vimos aqui 3 situações, né? Muito bom, boas mãos aí. Vamos lá. A irmã Júlia. Nós podemos aumentar a nossa esperança nessa ressurreição por ler e tirar tempo para pensar nessa ressurreição que aconteceram no passado. Também podemos
ouvir as músicas e os cânticos espirituais que falam sobre a ressurreição. E também usar a nossa imaginação, nos imaginar lá no novo mundo e recebendo essas pessoas queridas que perdemos na morte. Excelente. Um grande estudo para nós, né? Conforme vimos logo no início do nosso estudo hoje, né? É algo necessário nós estarmos com essa fé na esperança da ressurreição bem fortalecida, né? Diante do tempo, do imprevisto, diante da nossa vida que é tão curta, né? Então não sabemos até quando vamos ter que lidar com esse terrível inimigo que causa tanta dor e sofrimento, que é a morte. Por isso nós queremos não só fortalecer a nossa fé nessa esperança como vimos no estudo, né? Mas é muito importante termos como objetivo principal do estudo hoje tornar a esperança da ressurreição ainda mais real para cada um de nós. Trazê-la para o nível individual, que é assim que Jeová faz, né? Então, lembre-se que cada lágrima que você chorar pela perda de um ente querido, Jeová está ali se compadecendo, está ali ansioso para poder trazer o consolo e o alívio do seu sofrimento. Lembre-se das palavras de Jesus, quando disse lá para as irmãs de Lázaro, né? O seu irmão se levantará. Traga isso para o nível pessoal seu, né? Como se Jeová e Jesus dissessem, o seu pai, a sua mãe, o seu filho se levantará. Não duvide disso. Muito bom. Queremos agradecer a participação de todos, com seus excelentes comentários, né? Também todos que contribuíram aqui para o andamento da reunião, microfones, os irmãos indicadores, áudio e vídeo, né? Tivemos uma reunião muito agradável. Então, chegamos ao fim da nossa reunião. Vamos entoar um cântico de louvor ao nosso Deus Jeová. Mais um belo cântico para nós meditarmos na letra, gravarmos bem em nossa mente. Ele tem o tema A Vida Eterna, que bela promessa, baseado em Salmo 37, 29. Após o cântico, convidamos o nosso irmão Jorge Alves para fazer uma oração para nós.